desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, dar graças ao Senhor e nos apresentar diante de Deus na exposição da Sagrada Escritura. Senhor amado, diante de Ti nós reconhecemos, não somos nada. A nossa miséria, os nossos pecados nos separam do Senhor. Mas por Tua graça e dádiva estamos aqui juntos, justificados por Jesus Cristo, adotados pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário, sendo expostos à palavra do Senhor. Palavra essa que já fez tudo o que era necessário simplesmente por ser lida, mas que por Tua misericórdia nós suplicamos que o Senhor, por favor, alcance o nosso coração nas explicações, no detalhamento, no decorrer, Senhor Deus, descritivo de cada uma dessas frases e palavras. Nós pedimos, tem misericórdia deste que traz a anunciação, a pregação dessa manhã, e apesar deste, seja o Teu Espírito a tocar nos nossos corações, a iluminar as nossas mentes, e por meio da Tua verdade nos libertar, a liberdade que Jesus Cristo, que o Teu Evangelho, que as boas novas nos trazem. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente, e enquanto as crianças vêm, estejamos juntos e permanecendo em oração para que a palavra do Senhor continue sendo ministrada a todos nós. Bom, meus irmãos, trazendo um pano de fundo e trazendo a memória dos irmãos sobre o que falamos inicialmente sobre a igreja de Colossenses, nós havíamos mencionado que Colossos era a segunda maior igreja, ou a segunda maior cidade da região, onde a capital regional era Laodiceia. Capital essa que era muito importante para o comércio regional do Império Romano. Laodiceia estava a aproximadamente 40 quilômetros de Colossos. E além disso, Colossos era habitado basicamente por aproximadamente 7.500 pessoas, uma cidade muito grande para a época, sendo que aproximadamente 5.000 pessoas eram pagãos, politeístas, helenistas, ou seja, ainda provenientes como resultado do Império Grego de Alexandre o Grande, da expansão do Império Grego em todo o Oriente, e aproximadamente 2.500 judeus que haviam sido enviados por Antíoco III, ainda durante o exílio da Babilônia. Então, meus irmãos, diante desse pano de fundo, a igreja de Colossos tinha duas grandes ameaças que estavam tentando adentrar. E isso é muito importante que você lembre na continuidade da explicação de Paulo de Colossenses 1. De um lado, vocês têm os politeístas, pagão-helenistas, trazendo a tradição da filosofia e dos questionamentos filosóficos gregos. E aí estamos falando de Sócrates, Aristóteles, Platão, e toda essa tradição filosófica que estava submetida ao politeísmo, como ainda influência também no Império Romano, que preservava culturalmente e que aceitava a preservação da cultura desde que pagasse impostos por isso. E por um outro lado, você tem aproximadamente 2.500 judeus, e judeus com a expectativa de novamente o templo ser reconstruído, das práticas litúrgicas judaicas,
que eram de extrema importância à religião judaica. Meus irmãos, de um lado, a filosofia, de um lado, o pensamento racional e a limitação de estar sendo submetido única e exclusivamente ao pensamento racional, e por um outro lado, a performance religiosa, a performance litúrgica dos judeus, e se assim podemos dizer, quase que uma autoafirmação da prática religiosa como algo que justifica, como algo que pudesse justificar aos homens. Por favor, não se esqueça disso, tenha esse pano de fundo na sua mente. E meus irmãos, diante deste cenário, e na nossa primeira e última vez que estivemos falando, Paulo vai falar sobre graça e paz que seriam necessárias a essa igreja para que eles pudessem, sendo sustentados por essa graça e paz, pudessem enfrentar essas ameaças. A ameaça do racionalismo e a ameaça da performance religiosa ou da religiosidade que estavam ali tentavam adentrar ao contexto dessa igreja que foi fundada por Epáfras e que estava recebendo os ensinos de Paulo por meio de Epáfras, muito provavelmente Paulo preso em Éfeso. Muito provavelmente, porque nós comentamos isso, que existe uma pequena possibilidade que fosse Roma, mas maior probabilidade que Paulo estivesse em Éfeso. A igreja de Colossos não conhecia Paulo pessoalmente, vai conhecer pouco mais tarde. Mas então, meus irmãos, em continuidade a essa graça e paz desejadas por Paulo nos versos 1 e 2, para que essa igreja permanecesse, pudesse perseverar, Paulo agora vai dizer, então, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Meus irmãos, Paulo agora vai dizer este termo, dando graças a Deus. E por que é muito importante que Paulo estivesse dando graças a Deus, ao contrário de dar parabéns, de conduzir a igreja de Colossos por meio de felicitações ao que eles estavam preservando, ao que eles estavam obedecendo? Meus irmãos, Paulo irá dar graças a Deus para que nós possamos reconhecer, primeiramente, que nada que fazemos de bom vem de nós mesmos, que nada que conseguimos obedecer, nada que conseguimos frutificar como igreja, vem de nós. Isso é dádiva, isso é um dom, isso é uma graça concedida por Deus a todos nós. Não temos o direito de requerer a nós nenhum tipo de vanglória ou de glória a nós mesmos por conseguirmos obedecer os ensinos, os direcionamentos, as orientações, o que a Sagrada Escritura nos ensina. Mas até mesmo os nossos hábitos, as nossas práticas, as nossas ações são fruto, e fruto exclusivo da dádiva de Deus, da obra de Deus concedida e feita nos nossos corações por meio da exposição da Sagrada Escritura. Meus irmãos, Paulo dá graças a Deus, então, direcionando primeiramente a Deus. Graças, gratidão, porque os efeitos da vida comunitária da igreja que apontam para a obra de Jesus Cristo vêm única e exclusivamente da parte de Deus concedida a nós. E, ao mesmo tempo, a expressão da graça de Deus na vida do próximo. Paulo estava preso, mas a anunciação de como a igreja de Colossos se portava era motivo de graças a Deus, porque Paulo via no próximo a expressão da obra de Jesus, dos feitos de Jesus no coração, no ser, de quem a igreja de Colossos era. Meu irmão, apesar de todas as nossas limitações e misérias, lembre-se que a liturgia do culto também é assim. Damos graças a Deus em adoração, porque estamos aqui juntos. Confessamos os nossos pecados pela nossa miséria de quem somos,
na expectativa e crendo no poder do perdão de pecados deste Deus, que morreu na cruz do Calvário por nós, mas que novamente damos graças a Deus, porque comunitariamente podemos reconhecer a expressão da graça e da obra de Jesus no nosso próximo. Paulo, ainda estando preso, e ainda que ele pudesse trazer admoestações, correções, advertências à igreja de Colossos, dava graças a Deus pela obra do Espírito na igreja, mas também pelo testemunho desta mesma obra de Jesus no próximo. Quando você e eu, meus irmãos, adentramos a igreja, nós precisamos reconhecer sim que Deus é quem provém toda a bondade, é Deus quem provém as vocações, é Deus quem concede a cada um de nós talentos e vocações para que possamos servir a Ele, para que possamos estar aqui em condições de adorá-lo, de cultuá-lo, mas é também motivo de dar graças a Deus que, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, nesses talentos e vocações concedidas, podemos olhar para o nosso irmão, podemos olhar para o trabalho que é exercido pelo nosso próximo na igreja e dar graças a Deus, porque é Cristo sendo manifesto nas práticas, na vida ordinária de cada um daqueles que aqui estamos. Aquele que preparou o café, aquele que preparou para a escola bíblica, aquele que preparou para trazer a exposição da Sagrada Escritura, aquele que está regulando o som para que haja condições mínimas de audição, para que você esteja sendo exposto a essa Escritura, aquele que cuidou da limpeza, aquele que organiza a ceia, aquele que também vem e simplesmente lhe entrega um sorriso. Porque quantos de nós talvez não estamos em bons dias e precisamos da graça de Cristo no sorriso do nosso próximo? Aquele que nos entrega o café às mãos como uma oferta da misericórdia de Deus em servir o café, para que você seja bem recebido. Meu irmão, Paulo dá graças a Deus por essa igreja que expressa, então, a obra de Cristo nos seus corações, mas que também no olhar deste reconhecer da dádiva de Deus ao próximo, mesmo que ele não estivesse presente. Então, graças a Deus, e não felicitações, não parabenizações pessoais, porque é o fruto da obra de Deus sobre essa igreja chamada Igreja de Colossenses, a Igreja de Colossos. Mas isso também não é o suficiente, meus irmãos, porque Paulo vai nos ensinar, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No termo grego mais correto dessa tradução seria a Deus que é Pai de Cristo. E por que é muito importante? O centro do verso 3 aqui, meus irmãos, não é simplesmente dar graças, mas dar graças a quem? A Deus. E quem é este Deus? É qualquer Deus? É Deus Pai de todos? Como vemos afirmações aí, sejam daqueles que se dizem pagãos, mas também de alguns que se dizem crentes, e que Deus precisa ser atualizado, ou que Deus não é fogo consumidor, ou que Deus é um Deus coach. Não, meus irmãos. Existe um Deus pelo qual Paulo está reconhecendo e que merece receber graças. A Deus que é Pai de Cristo. A este Deus, Paulo está entregando e dando graças. Porque a este Deus que está sendo pregado a Colossos, a este Deus pelo qual abrimos a Sagrada Escritura aqui nesta manhã e todos os domingos juntos como igreja, ou a este Deus que nos alcançou como igreja e que juntos comungamos neste local, ele é único, manifesto em seu Filho. Por meio da obra do seu Filho, podemos acessá-lo desde a eternidade.
Porque desde a eternidade Ele é Pai. Desde a eternidade, este é o único Deus que é Pai. Meus irmãos, não existe nenhum outro Deus sendo anunciado pelos homens, não existe nenhum outro Deus na existência dos homens que desde a eternidade Ele é Pai. E que nós confessamos isso. Observe que quando oramos o que Jesus nos ensinou, qual é a primeira palavra da oração que Cristo nos ensinou? Pai Nosso. Pai. Quando confessamos o credo apostólico, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Observe a ordem das palavras, meus irmãos. Creio em Deus e este Deus, Pai. Por que primeiro Pai? Porque após a condição de Pai vem a continuidade. Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, a este Deus que é Pai, Paulo dá graças a Deus. A este Deus manifesto por Jesus Cristo, que efetivou o sacrifício na cruz do Calvário, que podemos acessá-lo eternamente sendo Pai. A este somos gratos e a este reconhecemos como Senhor. Diante dele estamos, como Paulo agora vai finalizar o verso, quando oramos por vós. A este Deus, Criador, que desde a eternidade é Pai, que permite que exista a igreja de Colossos, damos graças a Deus pelo efeito da obra de Deus em nós e no nosso próximo. A este Deus nós reconhecemos, a este Deus somos gratos, e a este Deus em seu favor nós damos graças a nós mesmos pela obra que Ele fez em nós, mas ao próximo que constitui em comunidade a nossa relação como igreja. É a este Deus, meus irmãos. Não é qualquer Deus. Existe um Deus único. Existe um Deus que exclusivamente Ele realizou um sacrifício vicário na cruz, para que eu e você estivéssemos como igreja, recebendo as orientações da mesma carta que foi enviada por Paulo à igreja de Colossos. Este Deus é o Deus que reconhecemos, é o Deus pelo qual Paulo nos ensina. Damos graças a Deus por vocês, damos graças a Deus pela obra de Cristo manifesta em mim, em vocês e nessa relação que constitui a igreja de Colossos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Verso 4. É diante deste Deus, e sendo gratos, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A este Deus pelo qual Paulo reconhece e dá graças, Paulo vai reconhecer e vai colocar causa e efeito pelo qual ele dá graças a este Deus pela igreja de Colossos. Qual é a causa, meus irmãos? A causa é conhecer a Deus por meio da fé e receber dele as suas dádivas que são testemunhadas no amor. Observe no verso. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Meus irmãos, a causa de Paulo dar graças a Deus pela igreja de Colossenses, a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, existe uma só causa para que nós possamos dar graças a Deus pelas nossas vidas
ou pela vida da igreja que aqui está e de nós que aqui estamos cultuando ao Senhor. A causa é a fé em Cristo Jesus. A causa não é porque você vem ao culto dia de domingo. A causa não é porque existe um encontro social entre nós na condição de irmãos aqui e que isso forma a igreja. A causa não é porque você está alcançando sonhos que, por misericórdia de Deus, Cristo Jesus está concedendo graciosamente à sua vida e à sua família. Não, meus irmãos. Existe uma só causa pelo qual Paulo dá graças a Deus pela igreja de Colossenses diante deste Deus único. E a causa é a fé em Cristo Jesus. Só existe uma única coisa que pode nos unir e pode nos conectar e pode ser razão de darmos graças a Deus por estarmos aqui como igreja. A fé em Cristo Jesus. Isso é o que pode nos sustentar, isso é o que pode nos conectar, isso é o que pode nos unir apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações. É porque a fé em Cristo Jesus nos faz reconhecer no outro Jesus. Você tem condições de permanecer casado porque você reconhece Jesus Cristo no seu cônjuge. Você tem condições de amar o seu filho, não é porque você é um bom pai e uma boa mãe, é porque você reconhece a Jesus Cristo no seu filho. A imago Dei, a imagem de Deus. Não é porque somos bons amigos, não é porque somos bons em condições morais, não é porque somos bons em alguma coisa, é porque a causa é a fé em Cristo Jesus. E o fundamento que nos liga é a fé em Cristo Jesus. Qualquer coisa fora da fé em Cristo Jesus seria uma ameaça. Seria uma ameaça não só à igreja de Colossos, mas é uma ameaça a nós. Porque se por um breve momento da sua vida você tiver a distração de olhar para o pecado do seu próximo e se colocar numa condição de juízo, você e eu não temos mais razões para estar aqui como igreja. Se em qualquer momento da minha e da sua vida comunitária você for distraído pelos pecados do seu próximo, você terá razões para não estar na igreja. Você estará em condições de condenar a igreja. Por que eu irei à igreja? Se a igreja tem um bando de pecadores, um monte de gente que falha, um monte de gente que vai errar comigo. É porque ainda precisamos ser alcançados pela fé em Cristo Jesus. Porque não olhar e não crer em Cristo Jesus nos fará olhar para os nossos pecados e delitos. E então seremos distraídos e condenáveis uns aos outros. Mas é a fé em Jesus Cristo que nos faz olhar para o próximo e dar graças a Deus por Jesus Cristo manifesto na vida do próximo. Meu irmão, o seu próximo, essa pessoa que está do seu lado, atrás de você, à sua frente, esse que está aqui no palco e anunciando as Sagradas Escrituras, já foi sentenciado segundo Romanos, porque todos pecaram, todos pecamos e separados estamos da graça de Deus. Mas, uma vez alcançados pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus nos nossos corações, pelas boas novas do Evangelho, nós temos condições de reconhecer a Cristo Jesus no nosso próximo. E essa é a fé que nos liga, que nos conecta, apesar de nós. É olhar para Jesus na vida do nosso próximo. E olhar para Jesus e reconhecer a Jesus na vida do próximo
gera um grande efeito. Uma ogiva nuclear é implodida dentro de mim e de você como efeito da fé em Cristo Jesus. Que Paulo vai chamar isso de quê? O amor que tendes para com todos os santos. A expressão, o efeito da causa de crer em Cristo Jesus é o amor para com todos os santos. Meus irmãos, Jesus, entre os 12, amou o traidor, amou o militante político, Pedro, que era, me fugiu agora o termo, era um zelote. Pedro, corajoso, nunca vou te negar. Ideologicamente, pronto, um zelote. Vou cortar a orelha do soldado. Vamos fazer a revolução comunista de Jesus Cristo. Tinha lá também o coletor de impostos. Meus irmãos, como nós amamos os coletores de impostos. Tinha lá. Tinha lá o João, paz e amor, que queria estar à destra de Jesus na eternidade. Tinha os que falavam pouco, porque sequer eram mencionados em outros momentos. A turma que estava ali no coadjuvante. E Jesus amou a todos eles. Jesus, diante de Judas, diz: amigo, a que vieste? Diante do olhar do traidor, o galo canta a terceira vez e Jesus fita os olhos naquele que o traiu e demonstrou o seu amor. Esses somos nós, meus irmãos, que alcançados pela fé em Cristo Jesus, devemos demonstrar o amor de Cristo para o nosso próximo. Devemos, como Paulo afirmou, o amor que tendes para com todos os santos. E este amor que é demonstrado não só para com os que aqui estão. Pouco antes do início do culto, durante a escola bíblica, fomos expostos ao vídeo do pastor Ricardo em Ruanda e a sua família. E os irmãos da igreja que estão em Ruanda, os irmãos da igreja que estão no interior de São Paulo, os irmãos da igreja que estão lá no limite da fronteira do Brasil, do Mato Grosso, os irmãos que estão no sertão do Piauí, do Pernambuco, os irmãos que estão lá no Alasca, na Sibéria, na Europa, o amor para que tendes demonstrado uns para com os outros, para com todos os santos. Mas o irmão me tira do sério. O irmão está provando a minha fé com as características dele. Volto a citar C.S. Lewis, meus irmãos. Se temos irmãos que são insuportáveis a nós, tenha convicção de que você e eu somos insuportáveis a alguém. Você e eu provamos a fé de alguém que está aqui dentro da nossa comunidade de fé. Mas observe que o ponto aqui não somos nós, não são as nossas limitações. Paulo está dando graças a Deus aqui porque, pela fé em Cristo Jesus, que fundamentava esta igreja, e como efeito dessa fé, o amor demonstrado para com todos os santos. Existiu uma causa e existiu um efeito. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos, verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho.
Meus irmãos, uma vez fundamentados em Cristo e dando testemunho deste amor, dando testemunho dessa fé em Cristo, na demonstração de amor uns para com os outros, somos arrebatados pela esperança da vida eterna. Nós não estamos esperando nada do nosso próximo, nós não estamos esperando nada de nós mesmos nessa vida, neste momento. Meus irmãos, como isso é difícil. Como nós estamos talvez tentando preservar as nossas riquezas, as nossas características, o nosso esforço, dia após dia para essa vida. E Paulo está dizendo de forma clara e específica, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Nos céus. Não é aqui, é agora. Não é neste momento. Não é para o nosso tempo. Nós aspiramos por algo que está preservado, que está depositado, que está investido por Jesus Cristo, e este tesouro que não está depositado aqui agora, mas para os filhos de Deus, em novos céus e nova terra. Observe, meus irmãos, por causa da esperança. Quem tem esperança recebeu? Quem está esperando por algo já recebeu este algo? Estamos esperançosos. E essa esperança é tão viva, é tão eficaz, é tão eficiente, que ela nos move dia após dia, apesar deste mundo, apesar das tribulações, apesar de nós, ela nos move por quê? Porque ela está preservada. Ela está depositada e é certo que ela irá chegar, e nos move a isso por quê? Porque ouvimos essa palavra da verdade, ouvimos este interesse. Quando você e eu vemos talvez nos filmes o mapa do tesouro, se recebemos o mapa do tesouro, nós já recebemos o tesouro? Acredito que todos aqui, em algum momento da vida, receberam um mapa do tesouro. Seja quando criança, numa brincadeira, seja durante uma festinha. Em algum momento da sua vida, eu acredito que você brincou dessa maneira. E quando você recebeu o mapa do tesouro, você estava segurando o tesouro? Mas aquele mapa te conduzia a um lugar que nem o seu melhor amigo você queria levá-lo, porque o tesouro era seu. My precious, nos termos de Smigol, meu precioso. Mas ao contrário de Smigol, nós como igreja, nós podemos reconhecer we precious, o nosso precioso. Or precious, né? Para alguém que queira me corrigir no inglês. O nosso precioso. Porque a vida cristã não é uma vida solitária, para que você está esperando por um tesouro sozinho. Paulo está aqui falando, está aspirando, e está literalmente alavancando e encorajando a igreja de Colossenses para que permanecessem aspirando e aguardando e vivenciando por esse tesouro que, ainda que não estivessem segurando, era a promessa para a igreja, era a esperança da igreja, era o que movia a igreja a viver na fé de Cristo Jesus e no amor uns para com os outros, que era o tesouro das boas novas do Evangelho, que os filhos de Deus iriam herdar um tesouro da vida eterna, onde o pecado não vai mais corroer, onde o pecado não vai mais ameaçar, onde as doenças não vão mais ser um motivo de preocupação, onde as questões políticas já não mais importam, mas existe um reino político perfeito, que é literalmente liderado
pelo general de guerra, pelo leão da tribo de Judá, pelo grande leão Aslan, o leão Jesus Cristo, que venceu a morte, pela igreja de Colosso, mas pela igreja que agora e pelo ensino que agora aponta a nós, como igreja de Jesus Cristo hoje, e que precisamos ser e aspirar por este grande tesouro, que Paulo vai descrever, da qual antes ouvistes pela palavra, e palavra essa que é qualquer uma? Não. Mas que Paulo vai enfatizar pela palavra da verdade. Palavra da verdade. Meu irmão, talvez alguém te questione na sua vida ordinária, no seu cotidiano. E desde quando o cristão é dono da verdade? Desde quando ele crê em Jesus Cristo? A partir de quando ele crê em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a única palavra da verdade. Ele é a verdade que nos foi anunciada e que nos fez superar o Coliseu por meio dos primeiros cristãos, que nos fez superar as crucificações, que nos fez superar as investidas dos nórdicos que ameaçavam os mosteiros da Inglaterra durante o início da igreja, e igreja essa que faz parte da nossa história, que fez com que os irmãos viessem, seja dos Estados Unidos ou da Europa, e chegassem holandeses no Nordeste do Brasil, e que chegassem os presbiterianos a São Paulo, e que hoje eu e você estivéssemos aqui. Essa é a minha e a sua história da palavra da verdade que nos é anunciada. E isso não está perdido na história dos homens. Isso está enraizado no meu e no seu DNA e que faz parte da sua história como Igreja de Cristo Jesus, que recebe a palavra da verdade que desde antes nos foi anunciado, nos é anunciado, que desperta a nossa fé, para que o efeito da fé seja o amor demonstrado para com todos os santos. É esta a palavra da verdade que Paulo está dando graças a Deus, a este único Deus, que fez a obra única e exclusiva por meio da encarnação de Jesus. Verso 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Meus irmãos, esta palavra das boas novas do Evangelho de Jesus, apesar do mundo dizer que o cristianismo está definhando, apesar do mundo dizer que o mundo muçulmano está se proliferando, apesar de existir o evangelho coaching, o evangelho da prosperidade, de existir esse monte de barbaridade ou banalidade ou blasfêmia, o evangelho de Jesus Cristo nunca perdeu e nunca perderá a sua glória, a sua eficiência, a sua vida e as suas capacidades de ser a única mensagem que salva o homem da perdição eterna. Apesar de nós. Não importa, meu irmão, se o mundo está dizendo, se as pessoas estão vivendo em pecado, se o mundo está chegando no ápice do mal. Isso se chama eucatástrofe. Quando o mal venceu a Deus na sua fraqueza na cruz, Deus estava vencendo todas as coisas. Quando o mundo está dizendo que o cristianismo está definhando,
que a bondade cristã já não faz mais parte da realidade da existência. Isso precisa ser atualizado. O mundo ainda não percebeu que, como Titanic, eles estão afundando, para que Cristo seja manifesto e glorificado no juízo final de todas as coisas. E essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança da anunciação desse evangelho, que apesar de que todos os homens podem fracassar, o evangelho e as boas novas do evangelho não vão fracassar para aqueles que Deus, desde a fundação do mundo, os elegeu e os chamou para a vida eterna. Você, meu irmão, foi chamado desde a fundação do mundo para a vida eterna, como a igreja de Colossos, através do ensino da carta de Colossos. E nada neste mundo, como também Paulo afirma, nada neste mundo pode nos separar deste amor e dessa palavra e dessa verdade. Nem o mais alto monte, nem o mais profundo abismo, nem o homem mais mau, nem a pior das guerras pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não depende de nós, não depende da fama, não depende da reputação dos homens, depende única e exclusivamente da obra, da fé de Cristo Jesus, que alcança o meu e o seu coração. Que deve alcançar o meu e o seu coração. E fé é essa tão compacta, tão fundamental, tão grandiosa, ao ponto de fazer com que pecadores amem o seu próximo. Poder este tão grande, tão poderoso, tão eterno, que faz com que pecadores amem o seu próximo. E esta palavra, meus irmãos, que estava sendo anunciada, que é eficaz, que está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, mas em todo o mundo, conforme o verso 6. Essa palavra era anunciada por qualquer pessoa? Essa palavra estava sendo eficientemente pregada por qualquer pessoa? Não. Observe, verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Meus irmãos, se Paulo está dando nome aos bois e classificando aquele que estava anunciando a palavra, e palavra que tinha que ser a palavra da verdade, é porque existia a palavra da mentira e existia falso mestre, falsos professores, falsos pastores se apresentando à igreja de Colossos? Sim. É exatamente isso que Paulo está fazendo. A palavra do evangelho, da verdade, que estava sendo anunciada à igreja de Colossos e que Paulo estava chancelando, aprovando, tinha nome e tinha qualificações. Epáfras, amado conservo, que é fiel ministro de Cristo. Se existia Epáfras, se existia o amado conservo, o fiel ministro, é porque também existia o infiel, o que não era amado e o que era falso, e que ensinava a mentira. Meus irmãos, a Sagrada Escritura nos ensina que qualquer um que ensinar qualquer coisa que não esteja contida, fundamentada nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nos ensina que este é anátema, é maldito. Porque se existe quem ensina a verdade, também existe quem ensina a mentira. E qualquer coisa que não seja este evangelho
é maldição, é anátema, é destruição. Não vai produzir amor, não vai produzir a fé em Cristo Jesus. Qualquer coisa diferente das boas novas são más notícias. Porque vão distrair, desvirtuar, corromper a verdade que nos é apresentada única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não bastando apenas ser a palavra, existiam pessoas que estavam ensinando sobre essa palavra da verdade. E lembre-se de quando estávamos memorizando lá no início. Em meio à igreja de Colossos, tínhamos helenistas, politeístas, pagãos, que estavam trazendo ensinos meramente racionais. Do outro lado, tínhamos religiosos performáticos judeus, que também ensinavam mentiras, o exercício da vida cristã com mentiras. E a igreja de Colossos estava no meio disso. E Paulo está falando, se existe alguém que damos graças a Deus pelo evangelho que vos está sendo anunciado, pelo evangelho que firma vocês na fé em Jesus Cristo e que produz o amor para com o próximo, se existe alguém que é amado e que é fiel, este que eu estou chancelando se chama Epáfras. Não é qualquer um. Aqueles, meus irmãos, que estão anunciando o evangelho, a palavra da verdade, tem nome e tem qualificações. E isso segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. E no ápice dessa explicação, verso 8, para finalizarmos. O qual também, quem, Epáfras, nos relatou do vosso amor no Espírito. Meus irmãos, não é qualquer amor. Não é um amor que você pode produzir. Não é um amor que você pode, por causa do seu bom caráter moral, ajudar o próximo. Não é um amor que pode aliviar a sua consciência, a minha consciência, porque estamos ajudando alguém. É um amor por dádiva concedida, por uma natureza incorruptível. Um amor de graça e paz, baseado na fé em Cristo Jesus e que se traduz no amor ao próximo. É um amor que não vem da nossa natureza ou de qualquer coisa que exista nesse mundo, mas é consagrado ao serviço da piedade procedente do próprio Deus e da obra de Cristo Jesus, como uma manifestação e testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Fazer coisas boas moralmente, homens também podem fazer. Mas somente um pode entregar categorias de amor que ultrapassam o tempo, a existência, a realidade e que pode suportar pecados, falhas e erros. O amor que vem da natureza divina e que é produzida única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Nas palavras de Crisóstomo, um dos pais da igreja, mas começa e, por assim dizer, se consagra. Mas começa e, por assim dizer, se consagrada ao serviço da piedade e do conhecimento de Cristo. Só pode amar um pecador aquele que tem o conhecimento de Cristo, porque o conhecimento de Cristo é testemunho de crer na obra, na palavra da verdade,
é prova, é testemunho de ter sido eleito e alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, por todo esse arcabouço, Paulo dá graças a Deus, ao Pai de Cristo Jesus, em ações de graça, pela fé e o amor da igreja de Colossenses. Esta, meus irmãos, é a palavra da verdade em Cristo Jesus, pela qual Paulo dá graças a Deus pela igreja de Colossos. E esse deve ser o motivo da nossa oração como igreja de Jesus Cristo, aqui nessa manhã e por toda a nossa vida como igreja. Para que Cristo Jesus